Deus, Ele supre em glória as nossas necessidades, amém? Queridos, no culto das 8, tivemos aqui uma ministração ungida, abençoada, poderosa, e nós estamos aproveitando esse período que o Júnior está aqui, que logo logo ele vai estar retornando para Goiás. Eu quero já chamá-lo para ministrar a palavra do Eterno. Já estenda suas mãos para cá, vamos orar por ele. Pai querido, Pai de amor, apresentamos o Teu Filho. Ele se preparou para este momento, Pai. Que o Senhor possa usá-lo na unção e no poder do Teu Espírito Santo. Que a palavra que sair da boca dele, Senhor, encontre o destino certo, que é cada coração aqui. No nome do Senhor Jesus, diga amém. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém? Vocês estão bem? O avivamento vai acontecer no Brasil. Nossa nação vai ser tomada de norte a sul, de leste a oeste, pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 19. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19. Todos já encontraram? Amém? Diz assim: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram alguns sacerdotes e levitas de Jerusalém que lhes perguntassem: tu quem és? E confessou e não negou, e confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: que pois és tu, Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe: pois quem és? Para que demos resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Amém? Feche teus olhos. Pai, esta é a tua palavra, fala poderosamente aos nossos corações. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade para se manifestar no nosso meio, Jesus. Nós estamos famintos pela tua presença, Pai. Amém. Queridos, o tema dessa mensagem, o tema dessa ministração se chama a última geração dos nazireus. A última geração dos nazireus. Esse é um tema que o Senhor tem falado muito comigo nos últimos dias. E, queridos, eu creio que se você abrir o seu coração, o Senhor vai falar poderosamente com você. Amém? Nazireu é uma palavra hebraica que ela possui duas raízes. A primeira raiz é a palavra Nazir, que significa separado para Deus, que significa consagrado para refletir a glória de Deus. Em essência, a palavra Nazir significa tirado dos padrões comuns e elevado para os padrões de Deus. A segunda raiz é a palavra Nazar, que significa elevado entre os homens, colocado numa posição de autoridade na terra. Quando nós juntamos essas duas palavras, queridos, significa separado, consagrado e levantado como uma autoridade sobre as nações. Então, Nazireu é uma pessoa que se consagra totalmente ao Senhor. É uma pessoa separada por Deus. E a palavra nos fala sobre três nazireus que foram escolhidos por Deus desde o ventre.
primeiro foi Sansão, o segundo Samuel e o terceiro João Batista. Queridos, João Batista, ele foi o último profeta, o último nazireu da dispensação da lei. Da dispensação da lei. Ele preparou o caminho do Senhor. Ele preparou o caminho do Senhor. E a palavra que nos diz que João Batista, ele estava ali cumprindo o seu ministério. E chegaram diante dele alguns fariseus e perguntaram para ele: quem tu és? Você é o Cristo? E ele respondeu: eu não sou o Cristo. Você é Elias? Ele respondeu: não sou. Você é profeta? Ele disse: também não sou. Então, quem você diz de si mesmo? E ele respondeu: eu sou a voz daquele que clama no deserto e prepara o caminho do Senhor. Queridos, um rei, quando ele saía em viagem, quando ele ia em direção a alguma cidade, ele enviava um mensageiro na frente dele. E aquele mensageiro, quando chegava na cidade, ele anunciava para todas as pessoas que moravam na cidade, para que elas se preparassem da melhor forma para receber o rei. E João Batista é esse percussor que foi na frente de Jesus e preparou o caminho, pregando uma mensagem de arrependimento. Uma mensagem de arrependimento. O que me chama a atenção nesse texto é que João Batista, ele sabia muito bem quem ele era. Ele tinha convicção da identidade dele em Deus. E o que falta para a nossa geração, queridos, é essa convicção de quem nós somos em Deus. O que nós vemos na nossa geração é uma geração perdida, sem identidade. Uma geração que não sabe quem é, uma geração totalmente perdida. Queridos, quando você não sabe quem você é influenciado pela opinião das pessoas. A sua identidade está baseada naquilo que você tem, sua identidade está baseada no seu título, ou no seu cargo de trabalho. E isso nos leva a um lugar de comparação. Você vai se comparar com as outras pessoas. E infelizmente, queridos, esse lugar de comparação só nos leva a dois lugares. Primeiro lugar, ou você vai se sentir melhor do que alguém, ou você vai se sentir pior do que alguém. O Senhor, Ele nos mostra aqui que nós precisamos ter uma convicção a respeito de quem nós somos em Deus. Você já parou para pensar que você é filho do Deus Altíssimo? E como filho de Deus, você precisa agir como tal. Você precisa agir como tal, se posicionando no seu chamado e cumprindo o seu propósito. Precisamos ter essa convicção de quem nós somos em Deus. Cada passo em que nós damos em direção ao Senhor, a nossa visão se torna mais clara a respeito do nosso propósito, se torna mais clara a respeito de quem nós somos em Deus. Precisamos conhecer o Senhor para conhecermos a nós mesmos. E o Senhor tem levantado uma geração de profetas, uma geração de nazireus para esses dias. Tem uma frase do Lou Engle que ele diz assim: o Senhor já levantou muitos apóstolos, muitos profetas, mas nessa geração o Senhor tem levantado os seus nazireus, aqueles que se comprometem 100% no reino, aqueles que entregam tudo de si para viver o propósito. Precisamos ter essa convicção, queridos, de quem nós somos em Deus. Escuta, o Senhor está fechando a janela da dispensação da graça. Os sinais estão mais nítidos do que nunca que o Senhor Jesus está voltando. Maranata, ora vem. Ele está vindo buscar a sua noiva. Queridos, uma geração de nazireus tem se levantado para preparar o caminho do Senhor. Para preparar o caminho do Senhor. E algo que eu tenho aprendido nesses dias, que o Senhor tem me ensinado:
São as pequenas obediências que vão nos conduzir às grandes experiências em Deus. São as pequenas obediências que vão te conduzir às grandes experiências em Deus. É no seu dia a dia, no seu cotidiano, quando você resolve negar a si mesmo para viver aquilo que Deus tem para você. É no seu dia a dia, queridos, quando você resolve crucificar a sua carne para viver de acordo com a vontade do Senhor. São as pequenas obediências que vão nos levar a esse lugar de intimidade com Deus. Abra comigo em Números. Números, capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz assim: o Senhor disse ainda a Moisés: fala aos israelitas, tu lhes dirás, quando o homem ou a mulher fizer um voto especial, o voto do nazireado, de santificação para o Senhor, pelo qual se consagra a Yahvé como nazireu, abster-se-á de vinho e de bebidas fermentadas. Não beberá vinagre feito de vinho ou de bebidas fermentadas, nem tomará suco algum de uvas, e não comerá uvas frescas ou secas. Durante todo o tempo da sua consagração, não tomará o produto algum da videira, desde as sementes até as cascas. Durante o tempo do seu nazireado, não raspará a cabeça com navalha, até que se cumpra o tempo pelo qual se consagrou a Yahvé. Será santificado e deixará crescer livremente a sua cabeleira. Durante todo o tempo da sua santificação a Yahvé, não se aproximará de um morto, nem por seu pai ou por sua mãe, nem por seu irmão ou por sua própria irmã se tornará impuro. Caso venham eles a morrer, visto que traz sobre a sua cabeça a consagração de Deus, durante todo o tempo do seu nazireado, período de dedicação especial, estará santificado ao Senhor, o Eterno. Amém? O Senhor, Ele nos fala aqui sobre o voto de nazireado. O nazireu, ele não podia beber o suco da uva, ele não podia comer a uva, nada que vinha ali da videira. Queridos, isso nos mostra, para os nossos dias, que para nós vivermos na intensidade do Evangelho, na intensidade da busca ali pela presença de Deus, nós precisamos rejeitar, precisamos renunciar os prazeres da nossa carne. Naquela época não existia doces industrializados, a forma ali que eles tinham de saborear algo doce vinha das uvas passas, vinha da uva. Um nazireu, quando ele entregava ali, fazia aquele propósito com Deus, ele estava demonstrando que o maior prazer dele estava na presença de Deus. O maior prazer dele estava na presença de Deus. Queridos, eu não sei aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, mas tem coisas que nós precisamos abrir mão para vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Tem coisas que você precisa abrir mão para você viver o sobrenatural de Deus. Segunda coisa, os nazireus, eles não podiam tocar em nada morto. Isso nos fala sobre o pecado. Você tem tocado em algo morto? O pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. O pecado, ele deixa uma marca na vida do cristão. Queridos, nós somos separados, nós fomos separados para Deus. Precisamos andar em santidade, em comunhão com o Espírito Santo. Precisamos ter essa marca do nazireado. Entenda comigo, queridos. É um tempo de buscarmos a presença de Deus mais do que nunca, de renunciarmos o pecado, de renunciarmos os prazeres da carne, para vivermos uma vida imersa no Espírito. A maior marca do nazireu é a fome
pela presença de Deus. A fome pela presença de Deus. Quem são aqueles que estão qualificados para fazerem o voto de Nazireu? Todos aqueles que estão famintos pela presença dEle. Se você sente um desejo no seu coração de buscar mais pela presença de Deus, de receber mais da presença do Espírito Santo, você tem essa qualificação de fazer um voto de Nazireu. Queridos, precisamos buscar a Deus mais do que nunca, mais do que nunca. Você quer viver aquilo que as pessoas não vivem? Faça aquilo que as pessoas não fazem. Faça aquilo que as pessoas não fazem. Sabe, é muito fácil você ser cristão e vir para a igreja apenas uma vez no domingo, mas não viver o cristianismo na sua casa, não resplandecer a glória de Deus na sua casa. Esse é um evangelho raso, é um evangelho raso. Queridos, e quem vivia desse jeito na época de Jesus eram os fariseus, que tinham aparência, mas não tinham o interior transformado. Precisamos passar pela cruz. Precisamos passar pela cruz. Sermos por fora aquilo que somos por dentro. Não coloque uma máscara no seu rosto. Seja quem você é de verdade. Não mostre para as pessoas quem você não é. É tempo de arrependimento. É tempo de nos humilharmos na presença de Deus. É tempo de clamarmos. É tempo de buscarmos, de invocarmos o nome do Senhor. Buscar-me-eis e me encontrareis quando buscar de todo o vosso coração. Esse é o versículo que está gravado no meu coração, porque eu sei que todos aqueles que buscam o Senhor encontram. Todos aqueles que buscam o Senhor o encontram. O problema, queridos, é que às vezes nós não buscamos a Deus. O problema é que às vezes nós damos mais atenção às coisas do mundo do que às coisas do Espírito. Colossenses 3:2, fique com seus pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Fique com seus pensamentos nas coisas de Deus. Um nazireu, ele é levantado por Deus para mudar a história de uma geração, para mudar a história de uma nação. Eu sei que o Senhor vai levantar muitos nazireus aqui, que vão transformar essa sociedade. Certa vez eu ouvi uma história de uma mulher da Argentina. Essa mulher, ela foi chamada por Deus para o ministério na sua juventude. E ela respondeu: Senhor, eu ainda sou muito nova, deixa eu me casar primeiro. Ela se casou e o Senhor veio a ela novamente. E o Senhor a chamou. E ela respondeu: Senhor, agora eu estou casada, deixa eu ter meus filhos primeiro. Ela teve os filhos dela. E o Senhor a chamou novamente. Ela disse: Senhor, agora eu tenho os meus filhos, deixa eles crescerem. Os filhos dela cresceram e o Senhor veio novamente. E ela disse: Senhor, agora eu estou muito fraca, estou muito velha, não tenho mais força. Depois que ela terminou de falar isso para o Senhor, veio um profeta, tocou o campainho da casa dela, ela atendeu. E esse profeta diz assim: o Senhor tinha um ministério para você, você ia alcançar 200.000 almas na Argentina, mas pela sua renúncia o Senhor entregou o seu ministério para outra pessoa. Não perca aquilo que Deus tem para a sua vida. Não perca aquilo que Deus tem para a sua vida. Entende, queridos, quando uma geração se corrompe, quando uma geração se afasta de Deus, o Senhor levanta meninos e meninas que conservam a chama, que mantêm a chama acesa. Se você rejeitar a voz do Senhor, o Senhor vai dar aquilo que era para ser seu, para outra pessoa. Se você renunciar, se você não viver o propósito do Senhor na sua vida, aquilo que era para ser seu,
vai ser dado a outro. E como profeta de Deus eu quero te falar, queridos, nada, absolutamente nada que esse mundo tem para oferecer se compara com a glória do Senhor. Nada. O problema é que às vezes nós ficamos com a mente presa nas coisas terrenas, nas coisas passageiras, naquilo que é vento, que não vai dar em nada. A palavra do Senhor nos diz, ali em Romanos 12:2, transformai-vos as vossas mentes, para conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O problema, queridos, é que hoje, na nossa geração, tem muitas pessoas que terceirizam experiências com Deus. Muitas pessoas que terceirizam oração, pede para o pastor, pede para o líder de célula estar orando, sendo que na verdade era para você estar com o seu joelho dobrado orando. Não terceirize oração, queridos. Não dê a responsabilidade que é sua para outra pessoa. O Senhor, Ele quer te usar poderosamente, mas para que isso aconteça, você precisa ter a sua mente renovada pela palavra de Deus. Você precisa entender quem você é nele. Quem você é nele. Sabe, chega de vitimismo, chega de mimimi. Você pode ter sido rejeitado pelos homens, mas você precisa entender que você foi aceito por Deus, que você é filho do Senhor. O que tem de crente mimimi, que fica se vitimizando? Queridos, você é filho de Deus, e como filho de Deus, ande como tal. Tome posse da palavra. Charles Spurgeon, certa vez, chegou na casa de uma senhora de idade, que ela estava ali nos seus últimos dias. E ela pediu para Charles Spurgeon ler um papel que ela tinha recebido há muitos anos atrás, e que ela tinha guardado porque ela achava bonito. Charles Spurgeon, quando leu aquele papel, ele disse para ela: senhora, você tinha recebido uma herança muito grande, você tinha recebido muitos bens, mas por ela não saber o que estava escrito naquele papel, ela não tomou posse daquilo que era dela de direito. Queridos, o Senhor conquistou para nós uma herança na cruz. Se você não tomar posse da sua herança, outra pessoa vai tomar. Se você não tomar posse da sua herança, outra pessoa vai tomar. Não deixe que ninguém roube a sua coroa. Não deixe que ninguém roube a sua coroa. Tenha sua mentalidade renovada pela palavra de Deus. Abra comigo aí em Lamentações, capítulo 4, versículo 7. Todos já encontraram? Amém? Diz assim: seus nazireus eram mais alvos que a neve, eram mais brancos que o leite, eram mais roxos de corpo que os robins, e mais lisos que a safira. Essa versão é a Almeida Antiga. Nas novas versões, na NTLH, na NVI, na King James atualizada, fala príncipes. Se você pegar o radical dessa palavra, ali na raiz fala nazir, que é nazireu. Entendo, queridos, quando uma pessoa vive um propósito de nazireato, um propósito de nazireu, ela se torna um príncipe do Senhor. Nós vemos isso na vida de Misael, Ananias, Daniel e Azarias. Jovens que chegaram na Babilônia, que chegaram no palácio do imperador Nabucodonosor, e que foi oferecido ali para eles os manjares da Babilônia. Mas eles rejeitaram os manjares do rei. Eles rejeitaram os manjares do rei. E se alimentaram ali de legumes e frutas. E a palavra nos diz que eles se destacaram dentro de todos aqueles jovens.
A sabedoria deles era 10 vezes mais do que a de todos os outros. Queridos, como nós vivemos uma vida de dedicação ao Senhor, o Senhor nos leva a lugares profundos nele, a níveis altos. Deus, Ele tem mais para cada um de nós. Sansão, ele foi levantado por Deus como um nazireu. Sansão sozinho, com o queixo de um jumento, matou 1000 filisteus. Sansão sozinho matou mais filisteus do que todo o exército de Israel daquela época. Samuel foi levantado como nazireu por Deus para ser uma voz profética naquela época. Samuel levantou reis e destituiu reis. Num tempo onde as visões eram escassas, onde não se ouvia mais a voz do Senhor, um menino foi levantado porque uma geração se distanciou do Senhor. João Batista, ele é levantado como nazireu para ser o percussor do Messias, e a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele nos diz que João Batista foi o maior nascido de mulher nas antigas dispensações, mas aquele que nasce no reino do Senhor, no reino dos céus, é maior do que João Batista. Queridos, nós estamos na dispensação da graça, o Espírito Santo habita dentro de nós. A palavra de Deus nos diz que nós somos casas espirituais, casa espiritual, templo do Espírito Santo. Você é a habitação do Deus Altíssimo. Haja como tal, haja como tal. Nós estamos vivendo um tempo de polarização, de ceticismo, de apostasia, num cenário caótico de decadência. E é nesse cenário que o Senhor vai levantar nazireus, que vão elevar o nível da intensidade, o nível da busca, o nível da fome pela presença de Deus. É nesse tempo de apostasia, onde o amor de muitos vai se esfriar, que o Senhor vai levantar uma geração de homens e mulheres que vão queimar pela presença de Deus. Essa é a última geração de nazireus, aqueles que vão preparar o caminho, para a vinda do Messias. O reino dos céus é tomado por esforço, e todos aqueles que se esforçam se apoderam dele. Se apodere do reino dos céus, se apodere, entregue tudo de si, tome posse daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Queridos, prestem atenção aqui. Tem pessoas que ficam se questionando: o que os outros vão pensar de mim se eu levantar as minhas mãos, se eu correr, se eu gritar. Queridos, pouco importa aquilo que os homens pensam de você. Um nazireu não se preocupa com a opinião dos homens. Um nazireu busca a aprovação de Deus. João Batista se vestia ali de pele de animais, comia gafanhotos com mel silvestre. Ele estava pouco se lixando para aquilo que os homens pensavam dele. Ele buscava a presença de Deus. Nesse momento, não importa o que as pessoas pensam, queridos, entregue uma verdadeira adoração ao Senhor, um verdadeiro louvor, que toda escama, que toda cegueira caia por terra, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor abra as nossas mentes. Pai, neste momento eu te peço que venha o batismo de glória sobre a tua casa, sobre a tua congregação. Que nazireus se levantem aqui, Pai. O que derrubou Sansão não foi Dalila. O que derrubou Sansão foi a distração. Entregue, queridos, o seu sacrifício no altar do Senhor. Se você está disposto a fazer um voto de nazireu, a entregar algo para Deus, algo que te custe, eu quero te pedir para você vir aqui, queridos, na frente.
Se essa mensagem, querido, está falando com você, mesmo que só seja uma pessoa aqui, que esteja disposta a viver inteiramente para Deus, eu sei que já vai ter valido a pena. Querido, sabe qual é o nosso problema? Que às vezes nós questionamos o Senhor, porque Ele age mais na vida dos nossos irmãos do que na nossa. Sabe qual é a resposta? É porque tem pessoas que buscam mais do que nós, pessoas que clamam mais do que nós. Bata na porta até que ela se abra. Nós estamos dispostos, Jesus. Nós estamos dispostos, Pai, a renunciarmos os desejos da nossa carne, a renunciarmos o nosso eu, Pai, e vivemos de acordo com a Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor liberou sobre nós, e por uma geração que entendeu o Teu propósito, uma geração decidida a buscar fortemente a Tua presença, no nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Nós já vamos finalizar, amém. Obrigado, Júnior. Deus te abençoe. Glória a Deus.